Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que vocês tenham aí passado uma boa semana, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês. O ambiente está um pouquinho diferente, né? Coloquei aqui uma estante para fazer, mudei um pouco o meu home office, fiquei um pouquinho mais perto da janela também, porque vem mais o fresco quando tá aberta, né? E, enfim, mudar de vez em quando faz bem, mudar um pouco o ambiente. O vídeo hoje vai ser um pouquinho longo e vai ser dividido em duas partes, tá? Porque o tema ficou muito grande. E se fosse fazer um vídeo só, ia ser, acho que quase 1h30 de vídeo. Então, achei melhor dividir em duas partes a oração. Tudo isso que nós vamos falar da oração é apenas uma visão geral, tá? Nós não vamos adentrar na oração ainda, tá? Tudo é ainda apenas uma visão geral, pra vocês verem como que o conteúdo é extenso. Para falar da oração, na verdade, teria que fazer uma série de vídeos falando do mesmo assunto, pra gente poder ver assim, poderia escrever um livro, um tratado apenas falando da oração, né? Não é só rapidinho ali um vídeo, entendeu? Tem que ser muito mais aprofundado. Mas sem mais delongas, tá? Vamos começar falando do tratado da oração. A oração começa, em primeiro lugar, considerando as excelências, né? As excelências da oração. Esqueci de dizer que esse celular também é novo, mas eu acho que ele tá um pouquinho fora do eixo aqui. Não estou muito acostumada a trabalhar com essa iluminação, porque eu mudei tudo de lugar. Então, por isso eu não botei a luminária que eu costumava colocar na minha frente, porque como eu tenho astigmatismo, vinha muita luz assim pra vista, e às vezes eu nem estava enxergando nada enquanto estava fazendo os vídeos. Vamos ver se agora vai ficar interessante desse jeito. Enfim, começando pela oração, pela grandeza e pela excelência da oração. A grandeza e excelência, o que significa o quê? O ofício da oração é comparado ao ofício dos anjos. O que fazem os anjos? Os anjos louvam a Deus dia e noite. Dia e noite é uma expressão para a gente entender sem cessar. No céu não tem tempo. Então, os anjos louvam a Deus constantemente, incessantemente. Então, a oração é equivalente a sermos como anjos, né? Para a gente ver a grandeza da oração. A oração seria como uma antecipação da vida eterna. Então, pela oração, a gente se desliga um pouco das realidades terrenas. Não que a gente se desliga dos trabalhos, das ocupações e das realidades terrenas. A gente se desliga no sentido de que cessa o exterior e nos ligamos diretamente com Deus, falar diretamente com Deus. Essa é a oração. Segundo São João Crisóstomo, muito mencionado nesse tratado da oração, não há meio de avançar mais na virtude do que a oração frequente. Então, se o seu desejo é avançar na virtude, deve-se colocar em frequente oração. Frequente. Sempre estar em oração. Sempre. Claro que nem sempre a gente pode estar estático em contemplação, né? Mas podemos voltar a nossa mente a Deus constantemente. A oração nos faz espirituais e nos faz mais santos. A excelência da oração. Claro que quem santifica é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que dá a virtude, né? Isso não está muito claro no livro, tá? Dá uma impressão de que nós que vamos fazer tudo isso. Não. Na verdade, o Espírito Santo é que nos santifica, né? Nós contribuímos com a vontade, com o esforço e com a ação, e o Espírito Santo retribui com as suas graças e benefícios, tanto espirituais como temporais, né? É extremamente necessária a oração, porque nós nunca vamos não precisar mais de Deus, tá? Segundo o Papa Celestino, sempre vamos precisar de Deus. E sempre vamos precisar estar rezando. E na oração, na eternidade, se louva a Deus sempre, 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 sem cessar.
Então, nunca vai ter um momento de que, tá tudo bem, eu consegui tudo que eu queria de Deus, então agora eu vou demitir Deus e não preciso mais dele, entendeu? Tá? Mas existem espiritualidades assim. Que, às vezes a fonte da espiritualidade não é nem assim, mas a interpretação, por exemplo, agora está muito na moda, lei da atração, positividade, autossugestão, poder mental, né? Não que esses métodos sejam ruins, tá? Não que sejam ruins, tá? Mas isso é humano, tá? Não entra na parte sobrenatural, tá? Essa questão, mas claro, podemos contribuir. Se você ficar também pensando negativamente, isso mostra que você não tem fé, entendeu? Então, você pede uma coisa para Deus, de que algo de bom aconteça, mas lá no fundo você acha que tudo de ruim vai acontecer, ou seja, você não tem fé de que Deus pode agir, né? Então, claro que mudar a linha de pensamento contribui e muito para que você alcance as graças, contribui para aumentar a sua fé. Mas a nossa relação com Deus, ela não deve estar na dimensão interesseira, entendeu? Deus me dá o que eu quero, né? Se ele não der, eu demito ele da minha vida, tá? Isso não é amor a Deus, isso não é piedade, isso não é nada. Isso é apenas uma atitude egoísta da alma. Ela fica ali centrada apenas nos seus interesses. Então, isso não é espiritualidade. A oração é um alimento da alma, né? Diz São João Clímaco que se estamos bem na oração, estamos bem em todo o resto, né? Para a gente ver como é grande o poder da oração, né? Como é grande. Então, a oração é o espelho do religioso, de São Nilo, né? Santa Clara também fala, né? Se você quer ver se um religioso está bem ou não na virtude, se está bem ou não na oração, basta ver as suas atitudes. Essa pessoa não tem caridade, não tem trata mal, né, aquela coisa assim. Claro que às vezes a nossa geração de hoje, que é uma geração muito mimada, ela entende muito o limite com maltrato também. Tá? Às vezes você está colocando limites, a pessoa já, como eu estou sofrendo. Por quê? Porque ela não teve sofrimento suficiente na vida, né? Então, limites não quer dizer necessariamente falta de caridade, tá? Mas é um pouco difícil para a nossa geração entender isso, tá? Mas com o tempo a gente vai trabalhando também a questão da caridade, outras virtudes. Hoje vamos falar mais da oração. São Tomás de Aquino, né, tem uma máxima: sem oração, sem vida espiritual. Simples assim. Você reza? Não sei o quê, mas eu tô ajudando um pobre ali, né? Então, você não tem vida espiritual. Se não reza, não tem vida espiritual. Na oração, corrigimos nossas faltas e encontramos a virtude. Então, a oração também é excelente para a gente considerar as nossas ações. Se você cometeu um pecado, né, é na oração exatamente que ela vai vir, que aquela situação vai vir, que você vai considerar, né? Você não vai fazer aquilo de novo, coloca os seus propósitos de emenda e etc. A questão da oração também, que é muito interessante, que o Papa Celestino coloca, né? A oração não cessa, né? Deus não se cansa da nossa oração. Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu tô pedindo toda hora isso aqui, já tem tanto tempo, quase 1 ano, 2, 3, que eu tô pedindo. Será que Deus não está cansado? Será que eu não devo virar o disco até para Deus porque ele está cansado? Não, Deus não se cansa das nossas orações, né? E ele também não empobrece e nem diminui, porque ele vai nos conceder graças, por maiores que sejam. Por maiores que sejam. Deus é sempre o mais rico, o mais infinito, o mais bondoso, né? Então, a gente não tira nada de Deus quando ele nos dá graças, tá? Agora, eu vou entrando mais na parte metódica, vamos dizer assim, né? As maneiras de se fazer oração, né? Existem 2 maneiras principais de se fazer oração. A oração mental, oração vocal. Basicamente isso. A oração vocal, mais simples de ser explicada, nós temos Santa Missa, Rosário, devoções, 1000 Ave Marias, né? Tudo faz parte da oração vocal, liturgia das horas, rezado nos mosteiros, né? ou ofício divino,
Tudo oração vocal, tá? A oração, tanto vocal quanto mental, é agradável a Deus. Tá? As duas são agradáveis a Deus. Apesar de que, apesar de que a oração mental é mais proveitosa no sentido de desenvolvermos mais a contemplação. Então, isso não quer dizer que, então, missa, essas coisas, não tá com nada. Não é bem assim. As duas se complementam. Tá? Precisamos tanto da oração vocal como da mental. Inclusive, o ofício divino, que rezamos no decorrer dos dias, 7 ou 8 vezes, dependendo do modo da oração, é uma oração vocal. E é perfeitamente agradável a Deus, tá? Tanto uma quanto outra. Uma alma, ela pode ter apenas devoções vocais e ter muita virtude também. Santa Teresa menciona isso, vamos ver mais adiante. Não nesse vídeo, né? Em próximos. A oração vocal, então já descrevi. A oração mental, então é o quê? A consideração da verdade, né? Já disse Santa Teresa dos Andes. Né? A oração mental, né, que consiste em considerarmos os atributos divinos, considerar os mistérios da fé, considerar tantas outras coisas. Né? Então, a consideração, pensamento. Né? E a contemplação, vamos dizer que a oração mental, a gente pode definir como ativa e contemplativa. É a oração mental ativa, né? Você está discursando com o pensamento. Discursando. Né? Considerando. A oração contemplativa, não. A oração contemplativa é uma absorção em Deus. Claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essa questão da oração contemplativa. Hoje tem um pouco essa questão que a pessoa experimenta Deus até com um copo d'água, não sei o quê. Não. Aqui também a questão da absorção completa de Deus, descrita aqui por São Bernardo, né? Não quer dizer que a absorção completa é a eternidade. Né? Nessa vida, tudo é um pouco, vamos dizer assim, um modo beta, tá? Assim, um pouco experimental. Né? Não é que é uma absorção completa. Assim, essa é uma expressão figurativa que eles usam para dizer que a alma não está mais discursando com o pensamento. Ela está entretida diretamente com Deus. Tá? Isso é a contemplação. E muitas vezes a contemplação não inclui formas e figuras. Tá? Nem sempre aliás, na maioria das vezes não é uma visão, porque a experiência mística no catolicismo está muito assim, voltado para a visão. Tá? A contemplação, não. A contemplação você, muitas das vezes, não há forma nem figura, você está imerso na luz infinita de Deus. Mas, na verdade, não é imerso na luz, assim, direta, porque diz São João da Cruz que um único raio da luz verdadeira de Deus nos tornaríamos santos instantaneamente. Então, na verdade, para a gente ver, assim, a distância que assim, quando a gente experimenta Deus, ainda não está muito longe da infinitude, da verdadeira essência de Deus, da verdadeira essência. E se a pessoa experimentar isso, ela não pode experimentar por muito tempo, porque a alma não suporta isso. Então, é bom a gente ter claro essas coisas assim, que hoje em dia qualquer sensaçãozinha, qualquer afetinho, né? A pessoa já acha que é Deus inteiro ali. Não é bem assim. A alma não suportaria um contato assim tão direto. Mas isso a gente vai ver com mais calma mais adiante. É só um overview. São Bernardo, né, descreve, então, a contemplação é a oração do recebimento. Né? A alma recebe, apenas recebe. E a oração vocal e a oração mental ativa, você está discursando com o pensamento, tá bom? Basicamente isso. Entrando mais na parte da oração mental, né? A oração mental, né, é a base, né? É a base. Qual é por quê? Porque na oração vocal, você está ali, ocupado com a mente. Na oração mental, você, por sua conta, vai penetrando no mistério de Deus. Né? O fundamento da oração
seria praticamente a busca da virtude, né? Claro, depois do louvor a Deus, né? Em primeiro lugar, o louvor a Deus, mas o que devemos buscar é a virtude. Buscar a virtude, que é o quê? Fazer o bem e rejeitar o mal, falando de um modo mais simples, né? Como fazer a meditação, como fazer a oração mental. A oração mental é praticamente a meditação, né? Meditação, que também é um termo que está sendo muito usado pelo mundo, como que a meditação é você esvaziar a mente, não sei o que, meditações técnicas que não incluem Deus, não incluem nada, que é só para você... sabe? Então, assim, a meditação do mundo é praticamente uma atividade mental, né? Você está discursando com a mente, né? Pensando na vida, não sei o quê. Na meditação cristã, não. Você medita na verdade, nos atributos de Deus. E é claro que durante a meditação, né, vem a sua vida e as suas ações que você está fazendo, né? Então, daí vem essa questão dessa meditação que as pessoas estão fazendo, meditações modernas, né? Zen, não sei o quê, que consiste em você não buscar aí um vazio, né? Ou seja, eu não sou muito ecumênica, né? Então, talvez não me levem a mal, mas eu não consigo ser muito ecumênica, muito não sei o quê. Mas a meditação tradicional, vamos dizer assim, consiste em o quê? A gente tem um tema daquela meditação, né? Muitos usam a liturgia do dia como tema de meditação. Há muitos livros de meditação, a Intimidade Divina, que está até ali, só que eu não gostei muito dessa Intimidade Divina depois do concílio, né? Não gostei, por quê? Porque ele entupiu o livro, né? Primeiro, o autor desapareceu, você não conhece o pensamento do autor, e eles entupiram o livro de citações do Concílio Vaticano II. Se eu quiser ler o Concílio Vaticano II, tá ali atrás, o compêndio, entendeu? Não, eu quero meditar o mistério do dia, não quero ficar lendo documentos, né? Por isso que eu não gostei dessa versão e peguei a digital, que é antes do Concílio, que aí sim, tem o tema, fala do Evangelho, fala de Jesus, né? O autor simplesmente desapareceu, pegaram a ideia e botaram ali um monte de citação do Concílio. Tá? Não gostei muito desse... Acho que foi até no ano de 2015 que eu estava com ele. Mas o outro não. O outro antes do concílio, sim, né? Hoje é Jesus, né? Tudo está ali meditando. Né? Não que eu seja contra você citar um documento, mas citar uma frase. Eu gosto de pegar um parágrafozão inteiro, pronto, esse aí tá o ponto. Não, então eu pego, mas fácil pegar o compêndio. Entendeu? Não gostei muito, não. Mas é meu gosto, tá, gente? Precisam ficar. Só tô partilhando. Mas, assim, o que eu quero entrar é que há livros, né? Você pode até pegar um livro de um santo, né? Que antigamente tinha um ano cristão também. Você pega a vida do santo do dia, né? E medita. O livro tinha até pontos e perguntas, né? Para você se aproximar da virtude daquele santo. Também é um livro interessante, mas de pouco acesso ao público. Mas vocês conseguem na versão digital. Não lembro se eu coloquei na biblioteca do blog, que tem tempo que eu não atualizo. De qualquer forma, há muitos livros que vocês podem pegar. Santa Teresa pegava muito o Abecedário Espiritual. Eu acho muito mais proveitoso pegar a própria Santa Teresa, um capítulo, o Evangelho do Dia, enfim, há uma infinidade de temas que você pode pegar para poder considerar. O que é considerar? Você refletir, pensar. Então, você vai ler, né? Deixa eu dar um exemplo. Santa Rosa de Lima, né? Ela deixou tudo por Deus e ela... Deixa eu até dar um exemplo, que Santa Rosa de Lima, para fazer vigília, antes dela usar hábito, né? Ela tinha os cabelos longos, né? Então, ela prendia o cabelo dela, né? Ela prendia num prego. Ela prendia num prego e quando ela cochilava, né? Ela... sentia aquela dor e ficava acordada, né? Então, assim, são coisas que você pode meditar, né? Nossa, né? Que desprendimento, mas que dedicação. Ficar meditando, pensando nisso. E assim você vai compreendendo a verdade. Na repetição, vai repetindo. A repetição é muito importante, tá? Alguns proveitos da meditação, né? A meditação nos abre os olhos, né? A gente passa a se dar conta
das nossas atitudes, né? Então, por exemplo, se você nunca para meditar, as coisas vão correndo, né? Aquilo ali, aquela falta, né? Já passou, não sei o quê, outra coisa. Então, quando você para, você fala, puxa, aquilo ali não, que eu fiz não foi muito bom, aquilo ali que eu falei foi razoável, tal. Você pede perdão, se você está sozinho, você pede perdão a Deus, né? Você tenta reparar a sua falta de alguma maneira, né? Então, por isso que é importante esse parar para entrarmos dentro de nós, né? Mas não se preocupe que a gente vai falar muito sobre isso quando entrarmos em mística. Então, vamos ter uma série de vídeos considerando todos os pontos, tá? Não se preocupe, tá? Não vai ficar só nesse vídeo, tá bom? Nos livros do respeito humano, né? O que fulaninho vai pensar de mim? Ai, esse ciclaninho, ele me olha com a cara amarrada, ele faz cara de nojinho. Ai, porque o fulano, ai, meu Deus, né? Não, você passa a ter mais desapego das criaturas e mais apego a Deus. Passa a se apegar com Deus, que Deus pensa, que Deus importa, o que importa a Deus, que atitude que eu devo ter, que agrade a Deus. Passa a se apegar mais a Deus e se desapegar mais das criaturas, tá? Por quê? Porque as criaturas não vão te salvar. Quem te salva é Deus. E também é Ele que te santifica, é nele que está tudo. Entendeu? Claro que devemos ter a caridade, devemos ter amor às criaturas, né? Esse desapego é no sentido de você deixar de viver a sua vida da forma que Deus te inspira para ficar agradando pessoas que não se importam com você, lá no fundo, tá? Então, a oração faz você se dar conta dessas coisas, tá bom? Ai, peraí, esqueci de botar no modo avião, porque esse celular é novo, então ainda não... celular não, é iPhone. Pra mim é tudo a mesma coisa. Enfim, ser apegado a Deus, né? Despertar a devoção, né? Aqui é interessante também um termo que ele usou, que é a devoção, né? Tanto como a gente pensa que hoje o termo devoção ficou muito na oração vocal, né? Que é você, a coroinha, né? 1000 Ave Marias, novenas, tríduos, etc, né? Aqui a devoção, o sentido da devoção é o quê? A prontidão para o bem, né? A prontidão para a virtude, né? Esse é o sentido da oração. Então, achei interessante também essa forma como ele explicou, né? Ou seja, a devoção hoje vou ter caridade, hoje vou ter mais paciência, hoje não vou reclamar de nada, hoje, se eu for maltratado, não vou falar nada, né? Ou seja, você está disposto ao bem, né? Nem sempre devemos procurar só a emoção e o sentimento na oração, tá? Afeto. Ele fala que o amor verdadeiro a Deus vai além do sensível. Por quê? Porque vai chegar momentos na oração que você não vai ter emoção, não vai ter sentimento. Então, o que acontece? Você se prende muito no afeto, sinto, não sinto, a presença de Deus, o calor no coração, e não sei o que. Se você se prende totalmente nisso, se você deixar de sentir, vai terminar o seu amor a Deus, porque ele está totalmente fundamentado nisso, né? Então, é interessante a gente considerar, né? O amor verdadeiro supera a emoção, supera o sentimento. Santo Ambrósio coloca aqui, né? O fim da meditação é a obra. Agora deixa eu abrir na parte 2 do resumo, né? Os benefícios da oração, né? O que brota na oração. Primeiro, da oração vem todos os benefícios que Deus nos dá, tanto temporais quanto espirituais. Falo das duas coisas, né? Benefícios espirituais, podemos dizer, né? Temporal, que é temporal, a saúde, né? Um benefício. Prosperidade, é um benefício. Quando alcançamos graças também para as outras pessoas, rezamos pelas outras pessoas e intercedemos, essas outras pessoas também estão alcançando essas graças também, é algo mais temporal. Por exemplo, você não tem o eremitério, você quer o eremitério, né? Deus te dá o eremitério, é temporal, né? São coisas temporais, mas que estão vinculadas à graça de Deus, tá?
Antigamente tinha muito essa coisa de que Deus é espiritual, é como se ele desprezasse todo o material, né? Hoje não é bem assim. Deus também está no material, né? Não que ele está com toda a sua substância, ele está num reflexo de sua bondade, né? Nas plantas, né? Na beleza da natureza, no seu eremitério, né? Mas claro que depois nós vamos aprofundar mais, né? Aqui também fala muito do desejo de padecer, né? Antigamente se tinha muito disso, desejo de padecer. Por que não se tem mais isso? Não é que não se tem mais, é que hoje somos um pouco mais simples, né? Hoje parece que a gente aderiu um pouco mais à pequena via, né? Que é oferecer, né? Aquele sofrimento cotidiano, ao invés de pedir para Deus grandes cruzes e muitas vezes quando chega, às vezes a pessoa não consegue suportar, né, aquilo. Segundo, porque essa questão da instabilidade, o mundo muda muito rápido, né? Então você fica pedindo a Deus para você ficar doente numa cama, as pessoas não vão aguentar cuidar de você 5 anos. Antigamente não, as pessoas eram constantes, né? Então já falei isso várias vezes, mas é sempre bom repetir. Cuidado com esse tipo de desejo, né? Muito cuidado. Nós não estamos mais nos tempos antigos, tá? Que em 3 anos você estava professo, solene, tá? Hoje é 13 anos, entendeu? Isso, se não prolongar, você fica aí até 20 anos no noviciado, entendeu? Então, cuida muito disso, né? É melhor você oferecer os sofrimentos pequenos, entendeu? Que vem todo dia, os incômodos pequenos, as coisinhas pequenas, que às vezes desejar muita cruzona, e quando vem, meu Deus do céu, tá? Você nem pode reclamar que foi você que pediu. Também o desejo de perfeição, né, na matéria dos votos, que eles vão professar os votos, ou vínculos, né, desejo à perfeição, por exemplo, a pessoa fez um voto de clausura, né, não quero sair do mosteiro, né, essas coisas assim, eu quero mais perfeição, né, quero ser mais obediente, quero ser mais pobre, quero ser mais isso, né, conforme os votos que você professou, você vai desejar a perfeição daquele voto, né. Por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, fez voto de caridade, né? Era um 4º voto de caridade. Então, ela tinha obrigação por voto de viver a caridade, né? Então, na oração, vem isso, né? As irmãs de caridade, elas pensam, nossa, quero ser mais caridosa, cada vez mais, chegar à perfeição, né? Então, esses desejos, né? Um sacerdote, né? Cada vez mais vou celebrar mais devotamente a missa, né? Esses desejos de perfeição. A resignação de aceitar a vontade de Deus, né? Também é um fruto da oração. Por exemplo, eu queria tanto que isso acontecesse, não aconteceu, né? Que pena, vai oferecendo aquilo, vai procurando compreender que aquilo foi para o seu bem, né? Imitar a Cristo, né? Antigamente se tinha muito a imitação de Cristo. Hoje se tem mais seguimento de Cristo, né? As pessoas antigamente achavam que se deveria imitar Cristo no pé da letra, né? Então, se possível, voltava até a nascer de novo no presépio, porque tinha que ser igualzinho. Então, hoje não, hoje é mais o seguimento de Cristo, né? Não tanto imitar tintim por tintim. Segmento, por exemplo, a vida de Santa Teresinha é muito diferente da vida de Jesus. Não é que tem que ser igualzinho, entendeu? Mas o segmento de Cristo, que hoje está mais na perfeição atual, né? Maior excelência da oração, né? Qual é a maior excelência da oração? O amor a Deus, né? Ter cada vez maior amor a Deus, né? Essa é a maior excelência da oração. Atingir o amor a Deus, né? A oração é um meio, né? Um meio para o nosso aproveitamento. A oração não é o fim. A oração é um meio para a gente se santificar, né? Para o nosso aproveitamento espiritual, como já vimos no vídeo do aproveitamento espiritual, tratado do aproveitamento espiritual, né? Alcançar a vitória sobre nós mesmos, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, que a vitória completa mesmo, talvez a gente não seria a gente ficar sem pecar e sem ter nenhuma perfeição. Essa seria a vitória, né?
Inclusive, vamos dizer assim, que a vitória é retomar a pureza original. Né? Qual é a pureza original? Seria aquele estado de Adão e Eva no paraíso antes do pecado original. Né? Ou seja, conviver com Deus face a face, sem problemas, né? sem ofender a Deus, sem querer tomar o lugar dele, né? Sem querer destronar a Deus. Né? Então, retomar essa pureza original é um trabalho para toda a vida. Tá? Não é uma coisa que se consegue em 5 anos. Eu vejo também essa questão de que tem muito adolescentes católicos, que parece que quer amadurecer pela internet, né? Que não quer viver, não quer esperar o ano após ano, amadurecendo uma coisa, entendeu? Ele quer encontrar um guru e enviar questionários né, e aí, não, a pessoa certas coisas exige tempo, exige o ano após ano, mas a pessoa não quer esperar. Eu acho interessante que tem uma santa, não sei se eu dei esse exemplo da Santa Francisca de Chantal, mas se eu não dei, eu vou dar de novo. Ou se eu dei, mas agora não estou lembrada, que ela tinha direção espiritual com São Francisco de Sales, né? E ali tinha uma fileira de irmãs, né? Esperando atendimento, né? O padre atendia no confessionário, atendimento espiritual. E ela, no atendimento anterior, falou que queria não ter vontade própria. Não quero mais vontade própria, né? E ela era a primeira da fila, né? Ela era priora, ela estava ali com um papelzinho, com as suas considerações espirituais, né? Para levar na direção espiritual, né? Aí ela ali, né? Tá na minha vez aqui, eu quero fazer a minha direção espiritual. E o São Francisco de Sales falou, na frente das irmãs, né? O quê? Você ainda tem vontade? Eu pensei que você não tinha, né? Sei que ela ficou assim, foi dobrando o papelzinho, pequenininho. E baixou a cabeça e saiu, né? Então, como que os antigos diretores provavam, né? Os antigos diretores provavam muito. E ele só atendeu ela um ano depois, né? Daquele episódio. Pra gente ver como que você vai considerar isso um ano ainda. Um ano, não é? Porque vou aqui enviar 200 perguntas pro diretor para ele me responder. E ficar respondendo. Não. Entendeu? Você precisa viver aquilo. Então é interessante. Só dei um parêntese assim pra gente considerar um pouco, tá? Então, retomar a pureza original é um projeto para toda a vida, entendeu? Não é, não consegui em um ano, então não vou desistir, entendeu? Não, tá? Isso é para o resto da sua vida. Tá? E se você conseguiu, você vai louvar a Deus, agradecer a Deus e converter as outras almas, tá? Mas se você não conseguiu, parece que os católicos de hoje todos estão no mais perfeito grau da vida espiritual, menos eu, né? Por quê? Porque Santa Catarina de Sena, ela diz que não julgar o irmão é o mais perfeitíssimo grau de virtude, né? E todo mundo, ninguém julga, só eu, né? Eu fico, puxa vida, eu tô há 10 anos tentando alcançar isso e não consegui. Engraçado, né? Todo mundo tá no grau perfeitíssimo. É interessante a gente considerar essa oração. Mas será que você não julga mesmo? Ou você não quer ser julgado e usa isso como um jargão para as pessoas não te julgarem? Mas, na verdade, você julga. Porque não é algo tão fácil. Para Santa Catarina de Sena, colocar isso como o grau perfeitíssimo, o último grau, isso é uma coisa que a gente alcança com muitos anos. Muitos e muitos anos. Né? Ela alcançou, inclusive, no leito de morte, inclusive. Foram lá falar mal de uns padres lá pra ela, não sei o que, e ela tapou os ouvidos, né? Ela fez assim, falou, não quero saber, eu não quero julgar, eu não quero nem saber o que tá acontecendo, acho melhor nem saber, entendeu? De tanto que ela queria viver aquilo, né? É interessante, tá? A gente considerar. Será que a gente não tá bom? Eu vou falar isso mais pra frente. Mas enfim, tá? A oração tem muitas excelências, né? Outras coisas que alcançamos, os dons do Espírito Santo, né? Não só alcançamos, como desenvolvemos os dons, né? Até o máximo grau, né? O dom da fortaleza, o dom da prudência.
Outro objetivo, atingir os nossos propósitos. É muito importante ter metas, propósitos espirituais, né? Quero ter mais silêncio, mais recolhimento, mais paciência, né? Não sei se você tem um mau hábito, por exemplo, eu falo muito palavrão, não sei o quê, então eu vou falar menos, depois menos, até não falar mais. Pequenas metas, tá? Você pode exercitar. São Tomás de Aquino dizia, né, que uma grande coisa que devemos pedir na oração é a humildade, né? Segundo ele, aliás, muitos santos são unânimes nesse tipo de sentença, alcançando a humildade se alcança todo o resto. Então, eu já penso diferente, eu já sou mais com a escritura. Acho que a maior virtude é a caridade, né? Eu acho que a caridade derruba todas as barreiras, tem todos os muros que às vezes a gente coloca em torno do irmão, né? A caridade supera tudo, né? Mas essa é a minha opinião, tá? São João Crisóstomo também diz, né? A oração é a fonte, né? A oração é uma fonte da qual nós regamos a nossa alma, né? E mantemos as virtudes no seu frescor, né? Ou seja, quais virtudes ele menciona aqui? Obediência, paciência, humildade, mortificação, silêncio, recolhimento, também um pouco esquecido o recolhimento, né? Recolhimento não quer dizer não sair de casa. Não sair de casa é clausura, tá? O recolhimento é você não estar dissipado, né? Joguinho, né? Televisão, não sei o quê, né? Recolhido. Tá sempre concentrado na sua vida espiritual, no seu crescimento espiritual. É claro que você também vai, alguns de nós também tem o profissional, né? Mas assim, sempre concentrado em algo que vai dar um resultado positivo, não desperdiçando tempo sem cessar, né? A oração ajuda a trabalhar a virtude desejada, vencer as repugnâncias. Tá? Repugnância é uma palavra que não é mais muito usada, as aversões, né? Vencer as nossas aversões, as dificuldades da vida. Então, na oração surge uma dificuldade, uma humilhação, uma perseguição, doenças, escassez de recursos, benfeitores que vão embora, amigos que te deixam, enfim, as dificuldades da vida, perda de parentes, né, perda do pai, da mãe, os que são casados, do cônjuge, né? Claro que os casados não são consagrados, né, mas muitos casados assistem o conteúdo, por isso estou mencionando. A perda do cônjuge, são as dificuldades que Deus vai colocando e que nós devemos superar. Um exemplo que eu acho muito interessante aqui, que na verdade é conhecido esse exemplo, né, de Santo Inácio, que Santo Inácio estava ali muito enfermo, já nem o médico falou, olha, você tem que evita aborrecimentos, evita pensamentos negativos, né, que pode te perturbar a paz e tudo. E ele ficou refletindo, né? Mas ele falou, nossa, o que pode me tirar a paz? Ele ficou pensando, o que pode me tirar a paz? Até que ele falou, não, que o que me tiraria a paz seria se a companhia de Jesus fosse destruída, né? Se a companhia de Jesus fosse destruída, isso iria me abalar profundamente, né? E depois de uns momentos, ele falou, mas se eu me recolher em oração, eu seria capaz de retomar a paz em apenas um quarto de hora, né? Em apenas 15 minutos. A obra que ele construiu toda a vida. Olha que confiança, né? Porque a gente, quando passa por um grande abalo, né? Eu, por exemplo, às vezes levo 2 a 3 dias ainda, se é um abalo muito grande, 2 a 3 dias ainda para retomar a paz, entendeu? A paz habitual. Claro que não o maior choque da minha vida, tá? O maior choque da minha vida eu demorei bastante tempo, tá? Por isso que eu vejo que para você sofrer o maior choque da sua vida, como o caso ele mencionou aqui, se recuperar em apenas 15 minutos, imagina que paz que ele não conquistou, não tinha uma paz assim muito profunda com Deus, muito profunda com Deus. Choques grandes, posso dizer que o maior choque que eu levei na minha vida
Eu levei quase, não porque eu não fiquei na paz, entendeu? Mas assim, até retomar o interior mesmo completamente ao normal, eu levei 1 ano. 1 ano, tá? Pra me recuperar. Choque grande, entendeu? Agora imagina ele em 15 minutos. Realmente é um santo, né? É um santo. E isso que eu sou jovem, né? Mas agora imagina ele que dedicou 50 anos numa obra, né? Isso me impactou bastante. Me impactou bastante e me edificou. Encerrando mais ou menos, né? Já tô acabando. Pra gente ver, já foi 40 minutos. Se eu fosse fazer tudo num vídeo só, ia ficar muito compridão. Um sinal, né, que você alcançou a verdadeira virtude, né? Quando a sua virtude está sólida. Quando você obra com facilidade, prontidão e deleite. Ou seja, você não só faz, como aquilo é instantâneo, aquilo é imediato, então você está imediatamente, você faz aquilo, entendeu? E você ainda tem regozijo daquilo. Então, quando você é humilde, quando você sofreu uma humilhação, e você ainda gostar. Não gostar no sentido de masoquismo, né? Gostar no sentido de astúcia espiritual. De que eu vou tirar proveito disso. Que Santa Teresinha tinha muito. Né? Santa Teresinha dizia, é uma humilhação suportada nessa vida, Deus já recompensa naquele mesmo momento. Porque é algo tão difícil de uma pessoa conseguir, né? Ainda mais hoje, que nós somos mais impacientes, não que nós somos menos dedicados à virtude, não, a gente tem fé e tudo, mas a maneira como a sociedade está estruturada nos faz mais impacientes. Por quê? Porque a gente recebe notificação todo minuto, então nós somos muito mais agitados que os antigos. Então a paciência para nós é um pouco mais difícil. Então, pra gente... Então, sofrer alguma coisa está te impacientando e você sofreu a vitória, você teve a vitória daquilo, aquilo ali é imediato e você ainda se alegra. Né? Então, esse é o sinal de que a sua virtude, claro que existem várias, né? Mas vamos supor, a virtude que você escolheu para se exercitar está sólida. Né? Esse é o sinal. Mas, na minha opinião, quando isso acontece, é porque a gente está na presença de Deus. Eu vejo a diferença quando eu pratico a virtude com a presença de Deus e quando eu estou distraída e tudo, e vem a ocasião e eu não estou armada na oração. Então, quando eu não estou armada na oração, eu já me impaciento. Então, assim, pode depender também um pouco da sua presença de Deus, que a gente vai falar. Quando terminar o tratado da oração, vem o tratado da presença de Deus. Né? Ainda vai ter mais um vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E, por fim, né, encerrando esse capítulo, a contrição dos pecados. A contrição dos pecados muito necessária. Né? Muito necessária. Nós não costumamos nos arrepender muito, somente os jovens, né? A gente tende a não se arrepender muito das nossas ações. Né? Então, a contrição do pecado, que é a contrição, arrependimento verdadeiro do seu pecado. E a emenda. Né? Então, isso também é um grande fruto da oração. Um fruto maravilhoso, eu diria. Né? Então, se você levou um passado de excessos, né? Você se converteu, não tem nenhum problema. Você recebe a graça da contrição. Né? Se pudesse voltar atrás, você não faria aquilo. Essa é a verdadeira contrição. E a verdadeira contrição está associada à emenda. Né? O que é emenda? Não, farei isso. Sacudir aqui, vai, não peques mais. Essa é a emenda. Você não vai voltar a fazer aquilo. Existem pecados que são associados a vícios. São esses pecados carnais, são associados a vícios. Então, o que fazer? A pessoa deve se confessar com mais frequência, se arrepender e começar de novo. Começa de novo. Então, a vida é toda uma caminhada. Toda uma caminhada para Deus. E a oração é justamente a fonte que vai nutrindo, né, as nossas virtudes. Os santos tinham virtudes em grau herói. Né? Hoje, se pede só as virtudes teologais, né? As virtudes cardeais e teologais. Os santos antigos, né? Por isso que eu gosto muito dos santos antigos,
Porque antigamente você ser santo tinha que ser santo mesmo, entendeu? Você tinha que ter milagres em vida, tinha que ter todos os dons do Espírito Santo e todos os frutos. Então não era tão fácil, né? Depois se simplificou mais, né? Com Santa Teresinha, diante foi se simplificando mais a santidade, né? Mas os santos antigos eu tenho muito, assim, não podia ter falha, né? Mas por outro lado ficava muito fechado os caminhos para as outras almas, né? Para viverem a santidade. Bom, meus queridos, então terminamos a primeira parte do Tratado da Oração, tá? Na semana que vem a gente continua, tá? Eu ia até falar um pouco mais da questão dos afetos e tudo, mas acho que já tem 45 minutos. Então a gente vai encerrar por aqui. Semana que vem a gente retoma os capítulos restantes e encerra. E tudo isso é visão geral ainda. Não penetramos, né? Só no que vem que a gente vai esmiuçar o tema da oração. Tá? Aí a gente faz uma série. E acho que eu vou falar tanto de oração que vocês vão até cansar de mim. Tá? Mas fiquem com Deus, tenham uma boa semana. E sempre façam a oração de vocês. Busquem a Deus constantemente. Ele está esperando por vocês. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.